aqui lembra do Orkut? É uma antiga rede social, é da minha época, infelizmente já não sou tão novinho assim, talvez da sua época também. E depois do Orkut veio o Facebook, depois do Facebook começou a avalanche de redes sociais, Instagram, Snapchat, TikTok, e aí foi um monte de redes sociais, uma atrás da outra, crescendo e aparecendo cada vez mais redes sociais para que a gente possa gastar o nosso tempo nas redes sociais, sabendo, conhecendo um pouquinho mais da vida das outras pessoas, sabendo um pouquinho de fofoca, conhecendo um pouquinho mais do nosso bairro, recebendo umas informações, e tá lá o famoso algoritmo que todo mundo tanto teme. Quem nunca, numa conversa, falou assim: ah, gostaria muito de comprar uma prancha de surf? De repente começou a aparecer um monte de pranchas de surf nas suas redes sociais. Eu sei que isso tudo acontece, faz parte do nosso dia a dia aí, as redes sociais estão aí, mas a gente não pode negligenciar os efeitos que ela causa na nossa vida. A gente sabe que tem muitos efeitos ruins, mas hoje eu quero falar de um efeito que às vezes passa meio desapercebido na nossa vida. O medo, a dor, o desânimo, o fracasso, as desilusões amorosas, o término de relacionamentos, tudo isso são coisas que você não encontra nas redes sociais. Nossas redes sociais são recheadas de bons momentos, de viagens agora, final do ano, muita gente viajando, muita gente aí curtindo a praia, curtindo lugares agradáveis que não pode ir durante o ano porque está trabalhando. Está recheado de fotos de belos pratos de comida, doces e bolos muito lindos que você pode engordar só de ficar vendo as fotos, as postagens que são feitas aí nas redes sociais. Os stories que passam freneticamente em 30 segundos e fazem com que você fique ali preso, conhecendo um pouquinho mais do dia das pessoas. E agora o Reels e outros momentos, ou o TikTok, que você consegue ver vários vídeos em pouco tempo. Se você não virar, o próprio aplicativo começa a virar sozinho os vídeos para você ter vídeo para assistir à vontade e consumir o seu tempo ali. Mas sempre são coisas, bom, nem sempre, mas a maioria das vezes as postagens são sempre coisas boas, são coisas agradáveis, momentos divertidos, momentos alegres em família, momentos de comemoração, de celebração, como o aniversário de casamento ou o aniversário de um filho, momentos agradáveis. Aí se você vai lá e posta uma foto ou posta um momento seu de medo, um momento seu de desilusão, um momento seu ali de angústia, um momento seu de preocupação, uma dificuldade financeira sua e outras coisas nas redes sociais, você é até taxado de vitimista, que aqui não é lugar para isso, que exagero, para que fazer isso, tornar isso público, coisas do gênero. Então o que acontece com o tempo, principalmente a minha geração e a geração que nasceu e teve ali a infância e a adolescência sem redes sociais, foi ensinada a mexer nas redes sociais dessa maneira. Olha, você vai lá, você posta alguma coisa, você vai no Twitter, posta só frases bonitas, segue, retuita frases bonitas, versículos bíblicos, palavras de incentivo, não fica colocando coisa muito ruim lá não, porque isso aí vai diminuir sua popularidade, você não vai conseguir seguidores. Você vai no Facebook, aí lá no seu Facebook você posta foto com texto. Que se postar só texto, textão, é chato, ninguém lê. Você posta uma foto com texto que a pessoa vai ver a foto e vai querer ler o texto para saber ali que momento era aquele que você estava curtindo, que você estava desfrutando, que momento agradável que você estava ali com a sua família ou o local que você estava naquele restaurante bonito. Aí vem o Instagram e o Instagram ele tem fotos e fotos e fotos, o que agrada aos nossos olhos, mas sempre de momentos bons. Só daqueles momentos em que a gente está alegre, está feliz. Mas nós sabemos que a nossa vida não é feita só desses momentos. Nós sabemos que a nossa vida é feita de momentos tristes, momentos de fraqueza, momentos que nos sobrecarregam, preocupações. E aí, quando você é ensinado de que a única coisa que você tem que exteriorizar, que você tem que mostrar para o público, são momentos bons, momentos agradáveis, você pega aquela sua fraqueza, aquele seu desânimo, aquele momento ruim que você teve e guarda ele, enterra ele bem fundo no seu coração, para que você não mostre isso para ninguém, para que ninguém veja a sua fraqueza. E você vai enterrando isso, vai acumulando isso no fundo do seu coração.
Enquanto você tem momentos bons, aí você vai lá, faz uma nova postagem, comenta o stories de alguém, e a gente sempre tem as mesmas reações, né? Sempre aquela coisa. O ser humano foi feito para não se sentir menosprezado, foi feito para não se sentir fora da sociedade, fora do mundo onde ele vive. Então é comum a gente querer fazer isso. É comum a gente querer viver a maneira de que todos estão vivendo. Porque aí a gente está inserido no contexto em que a gente vive e não isolado, e não segregado do contexto que a gente vive. 2 anos de pandemia já se passaram aí e a gente está vivendo momentos cada vez mais incertos, mas uma coisa é certeza. Você vai entrar em algum estabelecimento e você vai encontrar lá um totem de álcool gel quebrado. Isso é certeza, é mais certo do que o fim da pandemia ou que se a vacina acabou. Você sempre entra, também depois de tanto tempo, né? Sempre entra em algum estabelecimento, tem de álcool gel, que você vai lá, dá aquele pisão e não sai nada. Ou aperta lá no pulverizador lá e acaba não saindo nada. E aí é engraçado que aí você vai lá, aperta, não saiu nada. Aí você vai lá, pra não ficar chato, você tá entrou na padaria, vou comprar pão na padaria. Tem um monte de gente lá na padaria. Aí você dá aquela pisadinha lá, não saiu nada. Pra não ficar chato, não ficar feio, você sai, aí você sai esfregando a mão, vai lá pra fila, fica no seu lugar da fila lá. Aí, 5 minutos depois, entra outra pessoa. Na padaria, olhando, desavisado, vai lá, pisa e não tem nada. Aí a pessoa fica parada assim, olha pros lados e começa a esfregar a mão também. Eu não quero sair, ser bobo aqui, né, fingindo que não tá. Aí você tá com a mão seca, olha pro lado. Aí outra pessoa que acabou de entrar na padaria olha pra você. Opa, 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 bom dia. Proteção, né? Tem que proteger. Verdade, não pode vacilar, né? O Covid tá aí, vamos proteger. E tá lá os dois com a mão seca, esfregando a mão seca, mas ninguém quer passar o carão de dizer assim, olha, eu fui lá e não tinha nada naquele totem, não tinha nada pra apertar lá. E aí, por isso, você não passa a vergonha de ter sido o primeiro ou o único. Ou até fica pensando assim, não, vou esfregar a mão, porque aí ele vai pensar que eu fui o último. No meu tinha, no dele não tinha. Ou o outro que entrou depois vai pensar assim, eu vou continuar esfregando a mão, porque aí ele vai pensar que na dele não saiu, na minha vez saiu. É capaz dele voltar aqui e querer apertar também, né? Então, a gente vive no mundo, num contexto onde a gente quer ser inserido. O ser humano, ele é assim. Você vai na escola, no primeiro dia de aula, você quer se inserir com todas aquelas pessoas que estão na sua classe, na faculdade, você quer fazer parte de algum grupo, você quer se envolver com uma turma, no trabalho, você quer fazer parte de algum grupinho que almoça junto, que tem o mesmo papo, a mesma cabeça. Você vai na sua família, no encontro de família, você sempre tem as pessoas que você sabe que você pode chegar junto ali e as conversas são parecidas, você consegue se enturmar no contexto. A gente sempre vai tentar se enturmar ou ser inserido no contexto que a gente vive. Por isso, assim, primeiro, eu não quero que você se culpe pelo que está acontecendo com você e pelo que as redes sociais estão fazendo com você. Porque fraqueza, medo, desânimo, chateação, desilusão, problemas financeiros, problemas de saúde, isso todos nós temos. O que a sociedade está gente. E essa nossa vida de redes sociais está fazendo com a gente. Ela está nos ensinando a pegar tudo isso e enterrar no fundo do nosso coração. E enterrar num local onde ninguém vê. Eu não posso expor isso. Eu não posso deixar que as pessoas vejam isso. Porque aí, quando você está em público, as pessoas têm que esperar, conhecer ou ver aquele Joel que elas veem nas postagens. Não um Joel deprimido, um Joel chateado, um Joel com problemas financeiros, um Joel com depressão. As pessoas querem ver aquela pessoa que elas veem nas redes sociais. E aí você tem que manter o seu status. Aí chega um momento que você não consegue se abrir, você não consegue mostrar quem você realmente é para pessoas mais próximas de você. Porque afinal, essas pessoas também precisam ver quem você é igual ver nas redes sociais. Então, quando você chega num encontro de família, às vezes na sua própria família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, você não quer deixar transparecer aquela fraqueza, aquele desânimo, aquele medo que você tem, aquele cansaço, aquela carga que está sobre os seus ombros. Você não quer deixar isso transparecer para ninguém. Porque você está lá, com tudo aquilo guardado e enterrado no fundo do seu coração. Aí você vai lá, vê o aniversário do seu irmão, faz uma bela de uma postagem lá, põe a foto do seu irmão com você, várias fotos do seu irmão com você.
faz uma bela de uma postagem dando parabéns, elogiando todas as qualidades do seu irmão, só as qualidades que ele mostra na rede social, você não vai falar nada que você conhece dele ou talvez não conheça das fraquezas dele, aí tá lá bonito. Aí você vira pro seu irmão e fala, oi, parabéns, viu? Opa, obrigado. E aí, você viu lá? Viu o quê? Como assim viu o quê? A postagem de aniversário que eu fiz pra você. Você não viu lá? Aí você vira pro seu irmão, pra sua esposa, já bravo. Você, caramba, pro seu marido. Caramba, você não viu a postagem que eu coloquei lá pra você? Me derramei em emoção, em elogios pra você, pro seu aniversário, e você não viu, você não dá mais atenção pra mim. E você, tá bom, calma. Eu vou ver, tô pegando o celular aqui. Aí você pega o celular, acessa lá e vê a postagem. Ou seu irmão, sua esposa, seu marido, seu cunhado, vê lá a postagem. Legal. Obrigado, hein? Ah, obrigado. Obrigado. Só isso. Só um mísero obrigado. Eu faço tudo isso e só me dá um obrigado. Você quer mais o quê? Curte a postagem. Se você não curtir, ninguém vai saber que você gostou do que eu fiz. E é assim que a gente tem vivido a nossa vida. Se baseando ou se nivelando pela qualidade de vida que nós vemos dos outros e não que é a qualidade de vida dos outros. Você sempre quer vestir uma roupa igual a que você viu alguém vestindo. Você sempre quer ir num restaurante que você viu alguém indo. Você sempre quer ter o carro que você viu alguém usando. Você sempre quer ter a qualidade de vida, o trabalho ou o status social de alguém que você segue. Aí você começa a seguir cada vez mais pessoas mais influentes, que têm mais seguidores e que influenciam mais ainda a sua vida. Aí o que vai acontecendo com o seu medo, com o seu luto, com o seu desânimo, com as desilusões? Você continua enterrando cada vez mais fundo. Até que chega uma hora que tudo isso dentro do seu coração cresce e explode de uma maneira que alguém vai sofrer as consequências daquilo. Seja você ou as pessoas que estão próximas de você. Aí vem a depressão, aí vem o desânimo, aí vem a vontade do suicídio, aí vem a quebra de relacionamentos, vem o fim de casamentos, porque você enterrou tão fundo os medos, as fraquezas, os desânimos que você tinha, que quando isso explodiu, isso vai atingir alguém, seja você ou seja quem está próximo de você. Mas a gente crê num Deus que nos criou com suas próprias mãos e num Jesus que estava lá desde o momento da nossa criação. Gênesis 3. A gente crê num Deus, como diz no Salmo 139, que nos conhecia quando nós ainda éramos massa disforme no ventre da nossa mãe. A gente crê num Deus que conhece as nossas palavras antes mesmo que elas cheguem à boca. A gente crê num Jesus que conhece o mais profundo do nosso ser e o mais profundo do nosso coração. Inclusive, os medos, as fraquezas e os desânimos que você enterra lá. Esse Jesus conhece tudo isso. Afinal, ele mora no seu coração. Você não convidou ele para isso? É lá que ele vive. É lá que ele mora. E aí ele vê você enterrando tudo aquilo. Ele sabe que aquilo vai deixar você cansado. Ele sabe que aquilo vai trazer uma opressão para você. Ele sabe que aquilo vai ser um peso nas suas costas. Meus queridos, quantas vezes a gente enterra tão fundo as coisas ruins da nossa vida, os nossos medos, nossos fracassos, nossos desânimos, que a gente não quer falar nem mesmo para Jesus, nem mesmo para Deus. Quem dirá nos relacionarmos ou falarmos para as pessoas que Ele colocou na nossa vida para nos abençoar? Aí você tem um pecado e você deixa ele escondido, você deixa ele mergulhado no fundo do seu coração, e aí você não quer conversar com o seu pastor, você não quer conversar com um líder espiritual que você tenha, você não quer conversar com os seus pais, você não quer conversar com o seu cônjuge sobre aquela fraqueza, aquele medo que você tem. Muitas vezes a gente tem medo até mesmo de abrir para Deus essa caixa de Pandora que a gente alimenta no fundo do nosso coração. Mas um dia ela vai explodir. E Jesus sabe muito bem disso. Jesus sabe muito bem de que isso vai te deixar cansado e sobrecarregado. E ele já sabia disso há muito tempo atrás. Aonde não eram as redes sociais que pesavam nas costas das pessoas. Ainda aonde não era o status e os seguidores que faziam com que as pessoas
ficassem cansadas e sobrecarregadas, mas era o peso da religião. Um peso que estava sobre eles, que eles viam os fariseus vivendo uma religião que o próprio Jesus condenava, que era uma religião muito exteriorizada, era uma religião falsa, uma religião que não era verdadeira, vivendo uma religião de orar em pé nas esquinas, mostrar para todo mundo que estava jejuando, orar em pé nas praças, em voz alta nas praças, dar o seu dízimo e a sua oferta na frente de todo mundo para que todos vissem. Aquilo fazia com que os pobres e os oprimidos ficassem cada vez mais oprimidos. Porque eles viam aquele padrão de religião e pensavam: eu nunca vou conseguir atingir esse padrão. Eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Aí o que acontecia com essas pessoas? Elas eram segregadas. Elas não conseguiam se inserir no contexto em que elas viviam. Aí Jesus é procurado pelos discípulos de João, que perguntam para ele: Senhor, João nos perguntar, você é aquele que nós estávamos esperando? Jesus diz: olha, fala para João que os cegos vêm, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado aos pobres. É esse o tipo de Jesus que a gente conhece, que a gente crê. E aí Jesus chama os discípulos, não só os 12, mas os que estavam ali com ele. Chama eles e tem um momento com eles ali onde Jesus ora ao Pai. E aí Jesus fala com as próprias palavras dele um texto que deveria servir de bálsamo e alívio para nós todos os dias, mas que a gente acaba muitas vezes ignorando e deixando de lado. Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus vira para aqueles homens que estavam ali. Muitos discípulos de Jesus eram homens pobres, homens que estavam lá buscando um alívio, buscando um descanso, pessoas que viam na religião dos fariseus algo inalcançável, algo inatingível, mas que agora buscam Jesus para ter um alívio, para ter um descanso. E aí Jesus vira para eles e fala assim: vocês estão no lugar certo, vocês estão com a pessoa certa. Então, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente vê isso acontecendo em inúmeros locais na Bíblia. As pessoas escondendo, ou pelo menos tentando esconder as suas dores, os fracassos, não exteriorizando isso, sofrendo com isso, e Jesus vem e tira isso da vida da pessoa. Seja através de uma cura, seja através da expulsão de um demônio. Um mendigo que achava que ia passar o resto da vida dele ali mendigando e cego, ele teve que exteriorizar o medo dele e ir atrás de Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente vê muitas pessoas na Bíblia que tinham os seus medos interiorizados, escondidos, mas que quando Jesus chegou perto delas, elas tiveram a vida delas transformadas, porque elas entregaram nas mãos de Jesus a sua fraqueza, o seu desânimo. Como não lembrar da mulher adúltera, que estava prestes a morrer ali pelo seu pecado, e com certeza estava sendo escondido durante muito tempo das pessoas. E aí um dia ela foi pega, e por ser pega em adultério, ela é levada até Jesus para ser apedrejada. Afinal, Jesus era um mestre. Os mestres deveriam seguir a lei de Moisés, que ensinava que deveria se apedrejar uma adúltera. E aí Jesus, quando vê a fraqueza, quando vê o medo, quando vê o desânimo daquela mulher, quando aquela mulher que foi exposta se entrega aos pés de Jesus, Jesus transforma a vida dela para sempre. A gente vê, inclusive, a sociedade fazendo isso com outras figuras da Bíblia. Como não lembrar de Jó, que passou por tudo que passou por determinação de Deus, por vontade de Deus. E os amigos dele estavam lá falando: Jó, você está escondendo algum pecado. Jó, confessa o seu pecado, revela tudo isso e pede misericórdia a Deus para ver se ele ainda faz alguma coisa com a sua vida ou se ele te mata para você parar de sofrer. Jó, você deve ter pecado em alguma coisa que você não lembra. Você deve ter feito alguma coisa que você está escondendo da gente. Não é possível que Deus faria tudo isso com você. A gente conhece a história de Jó. Sabe que Deus fez tudo aquilo com Jó para transformá-lo
em alguém muito mais bem-sucedido, alguém melhor ainda do que ele era, para que o nome de Deus seja glorificado e até mesmo para que a oração de Jó salvasse a vida daqueles amigos que o acusavam de ter um pecado ou de ter algo escondido ali. Meu amado, meu querido, eu quero fazer um convite para você e um desafio para você, que talvez você nunca tenha ouvido ou nunca mais ouça de um pregador em uma mensagem, num culto, seja numa live ou presencialmente. Eu quero te convidar a ser fraco. Eu quero te desafiar a ser fraco. Eu quero desafiar você a abrir a caixa de Pandora que você está escondendo dentro do seu coração. Eu quero desafiar você a expor para Deus tudo aquilo que está enterrado e escondido no seu coração. Porque a sociedade vai fazendo com que a gente enterre isso, com que a gente esconda tudo isso. E aí quando a gente esconde tudo isso, quando a gente enterra tudo isso, a gente não vai até Jesus para que Ele nos alivie. Aí sabe o que acontece conosco? A gente faz o inverso do que Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 12. Porque lá no capítulo 11, Paulo está falando para a igreja de Corinto sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas que estão lá e estão levando crédito porque eles esboçam ou exteriorizam uma vida de qualidade, uma vida de religião correta, uma vida de alto nível, autoconhecimento, alta desenvoltura na hora de falar. Mas na verdade eles são falsos mestres. E aí Paulo começa a falar assim, quer saber? Você quer saber se eu posso me gloriar igual eles? Eu posso. Eu posso dizer que eu sou isso. Eu já passei por isso. Isso me colocaria num patamar mais elevado do que desses falsos mestres que vocês estão dando ouvido aí. E aí no capítulo 12 ele fala, ainda tem mais coisa ainda que eu poderia dizer para vocês. Mas aí Paulo fala assim, há 14 anos atrás, um homem que eu conheço em Cristo, e aí Paulo está falando dele mesmo, foi arrebatado ao terceiro céu. Não sei se em corpo, não sei se em vida ou não, em corpo ou não, mas Cristo sabe. E lá ele viu coisas maravilhosas que não podem ser descritas por palavras. Aí Paulo fala, olha, disso tudo, eu posso sim me gloriar. Eu posso sim me gloriar disso que eu estou falando para vocês. Mas aí no versículo 5 Paulo fala assim, da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar. 2 Coríntios 12, 5. Eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Olha a ousadia de Paulo, que acabou de escrever para essa igreja tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele sofreu, os motivos que ele teria para se orgulhar. Mas ele fala, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. E aí ele continua dizendo que ele tem um espinho na carne colocado por Deus, chega a falar de um mensageiro de Satanás que está ali para mostrar para ele que ele não deve se orgulhar, está ali para mostrar para ele que ele é um homem falho, um homem fraco. E aí Paulo chega a dizer para eles, olha, por 3 vezes eu supliquei ao Senhor que me livrasse disso. 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 10. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. É como se Deus olhasse para Paulo, visse Paulo lá suplicando, Senhor, tira esse espinho da carne de mim, Senhor, tira esse enviado de Satanás da minha vida. Aí Deus olha para Paulo, dá aquele sorriso, fala, Paulo, meu amor, a minha graça é tudo que você precisa, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo continua com uma declaração que acho que pouquíssimos de nós teremos coragem de fazer. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo vem e diz que ele aceita com alegria, ele fica feliz em aceitar essas fraquezas dele, esses insultos que ele sofre.
Porque Paulo não estava vivendo para mostrar para as pessoas a vida dele. Paulo não estava vivendo para mostrar para as pessoas quem ele era. Paulo estava vivendo para mostrar para as pessoas o poder e a graça de Deus. E a única maneira dele ter a vida dele cheio da graça de Deus, a única maneira dele ver o poder de Deus se aperfeiçoando nele e usando ele como instrumento para mostrar esse poder de Deus, era entregando a Deus todas essas fraquezas que ele tinha e não deixando elas enterradas ou escondidas no fundo do coração dele. Quando você oculta até mesmo de Deus, ou tenta ocultar de Deus as suas fraquezas, os seus medos, o seu cansaço, o seu desânimo, tudo isso vai criando um peso nas suas costas, uma sobrecarga, que é a sobrecarga que Jesus disse que ele pode tirar de você. Tudo isso vai criando um espaço tão escuro, tão obscuro no seu coração, na sua mente, que isso impede de você entender que é a graça de Deus que te basta, meu amado. Isso impede que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza, porque você quer achar que você sempre é forte, mas não. É na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando você deixa Deus tratar a sua fraqueza que você vai transmitir o poder de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Quando você começa a enterrar e afundar, ou começa a tentar esconder de Deus a sua fraqueza, o seu desânimo, tudo aquilo que sobrecarrega, você se priva de viver a suficiência da graça de Deus na sua vida. Quando você esconde de Deus, quando você tem medo de chamar um pastor e conversar com ele e falar: pastor, o meu casamento está acabando, eu não sei mais o que eu faço, eu preciso de ajuda. Quando você tem medo de procurar um pastor, um líder espiritual, seja os seus pais, alguém que seja um conselheiro bíblico para você. Quando você tem medo de buscar alguém, entregar nas mãos de Deus ou pedir ajuda para dizer: eu sou um viciado em pornografia, em masturbação, eu preciso de ajuda. Quando você tem medo de mostrar o quanto a sua vida financeira está acabada, e você precisa de ajuda para arrumar a sua vida financeira. Quando você tem medo de virar para alguém e dizer, ou virar para o seu pastor, ou quem for, para o seu conselheiro bíblico, e dizer que você está tendo uma relação extraconjugal e você precisa de ajuda para acabar com isso. Tudo isso fica sendo enterrado e você se priva da suficiência da graça de Deus. Você não deixa o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. É por isso que os gabinetes estão vazios, que os líderes não são mais procurados para pedir conselhos, os conselheiros bíblicos estão perdendo a sua função nas igrejas. Porque aí quando um assunto chega para o pastor, o casamento já acabou, a doença já consumiu a pessoa, as más escolhas da vida dela já acabaram com a sua saúde, com o seu físico, com a sua vida sentimental. Quando você tem medo de expor a sua fraqueza para Deus, ou tem medo de pedir ajuda para alguém, você está se privando da suficiência da graça de Deus na sua vida. Porque aí, quando a coisa estourar, quando estiver afetando a sua vida e a vida de outras pessoas, você pode sim suplicar a Deus pedindo ajuda, porque Deus vai te ouvir sim. Deus ouve a nossa oração. Você pode suplicar e pedir: Senhor, misericórdia, salve meu casamento. Senhor, misericórdia, me livra desse vício. Senhor, misericórdia, eu suplico, me ajuda a parar de ter relações sexuais com essa garota que não é minha esposa, que eu não conheço. Senhor, me livra do adultério, me livra da mentira, me livra de uma vida de enganação, me livra de uma vida de roubo, me livra de uma vida de enganação. Você vai suplicar e Deus vai te ouvir. E muitas vezes, Ele vai olhar para você, vai abrir um sorriso e vai dizer para você: meu amor, meu amado, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, meu querido, se você quer viver a suficiência da graça de Deus, derrama o seu coração na presença de Deus, derrama o seu coração na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Senhor, eu te suplico, me ajuda a acabar com essa fraqueza, tira isso da minha vida, vem com o seu poder sobre a minha fraqueza, aperfeiçoa o seu poder na minha vida, me transforma, não me deixa sofrer das consequências dessa vida que eu estou vivendo. Chega na presença de Deus e fala: Deus, me mostra, me revela pessoas que podem me ajudar, me revela pessoas que são conselheiros bíblicos, me revela pessoas que podem me abraçar, que podem me tirar dessa situação.
Você sempre tem os seus pais, que são as pessoas que te amam. Você tem irmãos na sua família. Você tem irmãos aqui na família Nova Jerusalém. Você tem líderes dos ministérios que você faz parte. Você tem o seu pastor, os seus pastores que estão à disposição para te ajudar, para te aconselhar. Ora e pede para Deus, suplica para Deus. Fala, Senhor, socorro. Eu tenho uma fraqueza e eu preciso que ela seja sanada. Eu não posso mais sofrer as consequências disso que eu estou vivendo. Me ajuda a não esconder essa minha fraqueza, a não enterrar essa minha fraqueza, esse meu medo, esse meu desânimo, o problema que eu tenho com a minha esposa, com o meu marido, o problema que eu tenho com os meus filhos, o problema que eu tenho no meu trabalho, o problema financeiro que eu tenho, o problema de saúde que eu tenho, os vícios que eu tenho. Senhor, não me deixe esconder mais isso. Me ajuda, Pai. Me ajuda a viver a suficiência da Tua graça. E me ajuda a ver o Seu poder sendo aperfeiçoado na minha vida. E aí você pode dizer que nem Paulo. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Alguns versículos antes, Paulo diz assim: portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Quando você entrega suas fraquezas a Deus, para que o poder dele se aperfeiçoe nas suas fraquezas, o poder de Deus vai operar através de você. E aí o que as pessoas vão ver nas redes sociais, nas suas redes sociais, não vai ser alguém que só faz viagens e come pratos belos, frequenta bons restaurantes, vive em festas. Não. Essas pessoas vão ver uma pessoa, as pessoas que acessarem sua rede social, vão ver alguém que conhece a suficiência da graça de Deus. Vão ver alguém que é operado, que é instrumento do poder de Deus, que o poder de Deus opera na vida daquela pessoa. E a sua vida vai ser diferente. O que você exterioriza vai ser diferente. O que você vai mostrar para as outras pessoas vai ser muito diferente. E por fim, como eu disse, eu ia te convidar e te desafiar a ser fraco. Te desafiar a mostrar o seu cansaço, a mostrar o seu desânimo. Porque tudo isso sobrecarrega você. Tudo isso cria um peso na sua vida. Mas o Jesus que te conhece, o Jesus que te criou, ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E ele diz mais, nos versículos 29 a 30 de Mateus 11. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Esse é o Jesus que vive no seu coração. Esse é o Jesus que está se colocando à sua disposição para dizer: vem, você que está fraco, você está cansado, você que está sobrecarregado, eu vou te aliviar, eu vou te dar um fardo leve para você carregar, e eu vou carregar o seu fardo pesado, eu vou carregar o seu jugo pesado. Porque aí, quando a graça de Deus é suficiente para você, quando você está carregando o fardo de Jesus que é leve, você não quer mais viver uma vida vestindo as roupas que todo mundo veste. Você não quer mais viver uma vida só frequentando os lugares que todo mundo frequenta. Você não quer mais viver uma vida só tendo os carros que todo mundo tem, só frequentando os locais que todo mundo frequenta. Você não quer viver uma vida só mostrando o que todo mundo mostra para você se sentir inserido na sociedade. Você quer viver uma vida de suficiência da graça de Deus. Aí seu fardo fica leve. Você não quer mais ocupar aquele status no seu trabalho. Então você não precisa mais ficar brigando com seus colegas de trabalho, com seu chefe, para ocupar um lugar, ou com medo de de que alguém ocupe o seu lugar. Você não quer mais viver uma vida de um relacionamento fútil e de um relacionamento superficial com as pessoas. Você quer viver uma vida profunda com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais. E é isso que você vai exteriorizar. O quanto a graça de Deus te basta. Meu amado, o que eu quero te convidar nessa noite é que você abra a caixa de Pandora que você tem dentro do seu coração. Que você tire de lá toda a fraqueza, todo o medo, tudo aquilo que te assusta,
os seus vícios, os seus problemas de relacionamento. Entregue nas mãos de Deus agora e diga: Senhor, eu te suplico, me ajuda, opera o seu poder nessa minha fraqueza e me ensina a viver de uma maneira que só a tua graça me baste.